Pessoal, boa tarde a todos. Hoje está um pouquinho menos de pessoas, né? Porque o friozinho dá uma preguiça, deixa o pessoal com preguiça de sair de casa, né? Eu não tenho não, gosto de sair no frio de casa, porque aí você esquenta o corpo, né? A gente anda, vem trabalhar, dá passe, faz trabalho, faz palestra, a gente esquenta, né? Brincadeiras à parte, gente, que José de Mococa, que os irmãos maravilhosos divinos possam estar nos protegendo nesse dia maravilhoso, divino, que aqui estamos para o nosso crescimento espiritual, né? Nosso irmão José Sola sempre iniciava os trabalhos da casa desta maneira. Iniciava dizendo que viemos aqui para curar o nosso corpo, mas o essencial é curarmos a nossa alma, porque se estivermos doentes da alma, curaremos o corpo, mas as doenças estarão retornando a nós, porque a alma está ainda impura, está ainda doente. Então necessitamos tratar a alma, necessitamos tratar o espírito, necessitamos mudar as nossas atitudes. E para isso, nós temos essa casa maravilhosa divina, que nos traz estudos, palestras, trabalhos assistenciais, não é isso? Trabalhos espirituais. Estamos sempre sendo bafejados por esses espíritos grandiosos, não é verdade? Sendo bafejados por essas almas lindas. Hoje, quem vai fazer a palestra, gente, vai ser o nosso irmão Saulo. Nosso irmão Saulo apareceu lá, né? Eu estava até contando para ele, apareceu lá na listinha lá da IBJM, lá no Facebook, né? O rosto lá do Saulo, lá todo, né? Trabalhado na elegância e tal. Aí eu cheguei ali, olhei assim e falei assim, poxa, é o Saulão que vai fazer palestra, que saudade, né? E o Saulo fazia palestra na época do meu pai. Aí eu fui buscar lá na internet, lá matar a saudade do meu pai lá também, né? E aí, naquele momento que eu busquei, ele estava lá brincando lá com um outro palestrante, chamava Paulo, dizendo que ele já tinha saído da condição de Saulo. Eu lembrei do nosso irmão Saulo, que ele sempre brincava, né? São pessoas maravilhosas, né? O Saulo foi um grande amigo do meu pai, na verdade, trocavam muitas ideias, né? Pessoas muito, para mim, são pessoas muito importantes, na verdade, porque são pessoas amigas, pessoas que levam o espiritismo, pessoas que levam a palavra de entendimento a todos. Isso é importantíssimo, né? Isso é, na verdade, grandioso e divino. Então eu vou parar de falar aqui, senão eu vou ficar parecendo meu pai, né? Falando bastante. Então, para que eu não fique falando muito, vamos falar hoje sobre a reflexão. Reflexão para a vida, tá bom? Salão, fica à vontade, é nós e Deus. Boa tarde. É com alegria imensa que a gente retorna à casa. E obviamente cada vez que eu venho aqui, eu me lembro do José Sola, um grande amigo, um grande irmão. E obviamente é triste, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito mais saudoso, a tristeza vem da saudade. E a saudade, para mim, eu defino que a saudade é o amor que fica. É o amor que permanece enquanto a criatura que é objeto da saudade partiu para um outro local. Seja ele partindo para a vida espiritual ou partindo para uma cidade ou para um lugar diferente daquela que você vive. E o tema de hoje surgiu numa conversa que eu tive aqui há algum tempo, quando eu ia saindo da última palestra, se não me engano, e eu estava conversando com a Sandra, mais ou menos no meio do salão, e uma senhora chegou a nós. E nós começamos a conversar em três, e no meio da conversa ela pergunta assim para mim, Saulo, valores mudam com o tempo? E eu perguntei, por quê? Porque está acontecendo uma determinada crítica muito grande ao meu comportamento pessoal, e eu não gostaria de mudar o meu valor que eu tenho, né? Simplesmente porque a sociedade de hoje cobra um comportamento diferente. E aí ela me pediu um favor. Eu disse, olha, você não pode falar sobre esse assunto a próxima vez que você aqui vier? E hoje, a semana inteira, aliás, eu olhei para o tema e fiquei pensando no tema. E aí eu preparei o tema. Aí discuti o tema comigo mesmo. Quando eu pensei que ele estava preparado, eu mudei completamente aquilo que eu tinha feito, porque eu achei que o enfoque não estava correto. Ou não era o melhor enfoque que eu poderia dar no tema. Valores mudam com o tempo?
ele pode ser respondido de duas formas muito objetivas. E ela falava que cobravam dela o comportamento de que ela ainda era virgem na sociedade atual. Aí eu disse a ela que teria uma série de leituras para indicar, e eu fiz, e que se ela quisesse, ela poderia aproveitar essas leituras que seriam bem claras. Mas hoje, eu trouxe esse assunto em palavras. Óbvio que a nossa vida, quando nós começamos a olhá-la e analisá-la para o nosso conhecimento, nós percebemos que nós vivemos numa sociedade. E a sociedade tem leis humanas, leis de convivência sociais. Imagine se não existisse leis e regras para que todos nós vivêssemos na mesma sociedade, como seria a nossa convivência hoje? Então as leis sociais estão aí, mas também existem as leis naturais. E eu vou começar falando pelas leis sociais, pelas leis humanas. Obviamente que as leis humanas mudam com o progresso humano. Então elas são leis mutáveis. Se nós começarmos a olhar a história da sociedade, e foi aí que eu mudei a minha palestra, que eu estava olhando só para a lei natural, nós vamos perceber o seguinte: como era a convivência dos homens e dos seres humanos na época das cavernas. Qual era o grande objetivo? Se alimentar. Então, para ele, tudo que ele fizesse, que ele fosse alimento até o seu próprio semelhante, daí o canibalismo na época, era uma forma de suprir as suas necessidades. À medida que ele começou a crescer e ter filhos, e a sociedade começou a crescer, vai mudando esses estados de leis para contemplar os novos comportamentos sociais necessários para que a vida se faça. Se nós pegarmos antes de Jesus, qual era a lei? Era o Antigo Testamento. Mas um pouco antes do Antigo Testamento, existia uma legislação social que dizia que o homem podia, se lhe fosse infringido alguma perda de direito, reparar ou cobrar do seu semelhante o direito perdido, até aprisionar, matar e escravizar a família completa daquele que tinha o ofendido. Essa era uma lei. Era uma lei do comportamento humano que assim era. O homem era violento. Ele não via no seu semelhante ainda um irmão. Um pouco depois, já com Moisés, em que se fez presente o decálogo, e aonde ele diz que ele recebeu basicamente 10 mandamentos, estava lá uma série deles: não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher, o cabrito, o talento do próximo, e havia todas as leis. E ele trouxe também uma lei social. Essa eram as leis religiosas, que servia, obviamente, para que a sociedade vivesse em harmonia, ou buscasse viver em harmonia. Mas ele também trouxe uma lei que já era superior à lei anterior, que era a lei do talião. E qual é a lei do talião, pessoal? Olho por olho, dente por dente. Por que era superior, Saulo? Você está falando que é superior se eu posso agredir o meu semelhante? Olha, na anterior, eu não só agrediria, como eu agredia a família dele, os irmãos, os filhos, todo mundo, e ainda aprisionava todos os seus parentes para ressarcir uma pequena ofensa que me houvesse sido feita. Ora, a lei do Tadeu não, olho por olho, dente por dente, já aplicou aqui, já não infringe mais a violência contra todos os membros de sua família. Já é uma evolução, ou não? E aí veio Cristo. E ele disse que ele veio para destruir a lei. Que lei que ele veio destruir? A lei que obviamente, né, mostrava ao homem, ou dava ao homem o direito da violência. Ele veio como novo indutor evolutivo, trazendo ao homem a necessidade da vida em família, a necessidade da
uma série de ensinamentos, mas a base do ensinamento de Jesus é amai a Deus acima de todas as coisas, amai o seu próximo como a ti mesmo e fazei ao seu semelhante aquilo que queres que seja feito a ti. Olha aí uma evolução no processo humano. A sociedade agora tem mais que ser mais harmônica, se respeitar mais uns outros. E se a gente olhar para a Idade Média, como era a vida na Idade Média? Para vocês terem uma ideia, em termos de número de anos vividos na Idade Média, era 32 anos. A média de vida na Idade Média era 32 anos. A maioria dependia da terra, vivia na terra e não tinha conhecimento, sequer sabia ler e escrever. Não havia o que vocês veem aqui nas sociedades, não é? A fartura que nós temos para viver. Os meios de transporte eram usados animais. Uma viagem de hoje nós demoramos 10 minutos, às vezes levava anos. Por quê? Porque ainda nós estávamos no progresso humano e a Idade Média é uma idade das trevas que eles chamam. Por quê? Porque é uma época em que houve brigas internas pela terra. O valor na época era a terra e se contava o processo de dominação por aquele que tivesse o maior espaço de terra possível. Eram as brigas dos reis tentando aumentar os seus impérios, dominando e explorando aquele que na terra morasse, porque quando eles entravam na terra e se apropriavam dela, aqueles que lá estavam tornavam seus escravos. Mas já era muito melhor do que os homens da caverna. Já era muito melhor do que os homens primatas, não é? Já vinha vindo um processo evolutivo muito grande. E um pouco depois, veio em 1600, mais ou menos, nasceu em 1638, um rei na França, que foi o rei mais longevo que eu acho que o mundo teve. Viveu 72 anos de reinado. O nome dele é Luís XIV. E ele dizia, o rei Sol, eu sou o rei, eu sou o Estado, faça-se a minha vontade. Porque na época, as religiões se irmanavam com os poderosos da época para poder dominar. Como não havia muitos ensinamentos, as pessoas eram muito ignorantes. Todo o conhecimento teórico estava na igreja. E ela é quem ditava as regras e normas para toda a vida social. Então havia um entrelaçamento entre o poder temporal, que era o poder do rei, e o poder espiritual, que era o poder da igreja. Esse processo, obviamente, quando centraliza tudo isso, muitas coisas melhoram. Mas aquele que não está perto do poder não melhora absolutamente nada. Um pouco depois, já em 1710, mais ou menos, até século XVI, final do XVI até XVII, surgiu um movimento contra esse domínio autocrático dos reis. Esse movimento chama-se movimento iluminista. John Locke dizia que o homem tem direito à liberdade. E começou a discutir que o mundo deveria mudar em relação a isso. E aí vieram vários homens extremamente importantes que estabeleceram o conceito de sociedade livre. Ou começaram a estabelecer o conceito de sociedade livre. Eles começaram a se incitar contra o autoritarismo e contra o poder temporal, o poder espiritual da igreja. Aí você tem Montesquieu, que criou o quê? Montesquieu é o homem que criou os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então ele dizia, o rei não tem mais o poder eterno, ele tem que dividir com outros poderes. Esse era Montesquieu, criando já uma visão totalmente diferenciada daqueles dogmas estabelecidos pela igreja, daqueles conceitos estabelecidos pelo rei absoluto. Aí veio um outro, que é muito bom, e escreveu um livro, O Contrato,
Estado social. Jean-Jacques Rousseau. Todo mundo sabe, poder do povo, para o povo e pelo povo. Abriu-se o caminho para que o povo participasse desses processos de mudanças sociais. E nós estamos falando do quê? Se o comportamento muda ou não muda? O comportamento mudou de lá para cá, pessoal? E eu posso pegar um exemplo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito em 1857, tem lá um capítulo em Amar os Vossos Inimigos. Amar os Vossos Inimigos tem um item que diz sobre o duelo. Na época de Kardec, matar o seu semelhante em defesa da honra era legítimo. Ora, nós estamos falando em 1900, 1900 quase. Duelo mudou ou não mudou? Existe duelo hoje ainda? Kardec mesmo, o espírito que dá a comunicação diz: o duelo tende a desaparecer da face da terra, porque os conceitos humanos vão mudando. Esses conceitos vão mudando e vão mudando cada vez mais. E se a gente olhar na nossa época, na modernidade, há uma mudança completa. Os valores que nós temos hoje já são bem diferentes dos valores que nós temos na Idade Média, que nós tivemos durante a época da Revolução Industrial. Há uma participação cada vez mais do coletivo e começa a reduzir a participação do indivíduo. Ele é importante na sociedade, porque toda iniciativa individual é muito importante, mas a sociedade tem mais valor do que o próprio indivíduo. Começa a ter valores completamente diferentes daqueles lá de trás. E se vocês forem hoje a nível de comunicação, houve uma mudança total. Como é que será que era a comunicação nos homens das cavernas? Cada um na sua caverna não falava com o outro. Não é? Lembra-se, quem lembra aqui de faroeste americano, como é que os índios se comunicavam? Com a fumaça. E hoje, pessoal, como vocês comunicam? Internet. Mudou ou não mudou? Então, óbvio que o processo humano vai mudando. E agora tem que fazer lei, óbvio, para adequar o uso dessas ferramentas novas que surgem em prol da sociedade. Porque a ferramenta nova é muito importante, a forma como que ela é usada, do que a própria ferramenta em si. É fácil perceber isso. O átomo é muito importante na sociedade, mas a bomba atômica é péssima. Quem criou o átomo não pensava na bomba atômica. Ele pensava na evolução do ser e seu uso para a medicina. Mas alguém usou o átomo para fazer uma bomba e destruir vidas. A internet e as suas comunicações, e flanqueou totalmente a comunicação. A comunicação hoje ficou absolutamente livre. É muito importante, não para destruir vidas, mas para construí-las. Então, houve uma mudança muito grande, houve um progresso muito grande, mas vai haver muito mais do que houve até hoje. Porque esse processo evolutivo, porque esse processo de mudança, baseado na evolução dos seres humanos encarnados na Terra. Ora, se nós não podemos negar que nós estamos evoluindo, e é o que está acontecendo, nós até agora olhamos isso e vimos que nós estamos evoluindo, essa evolução vai continuar constantemente. Portanto, as leis morais, as leis materiais, as leis humanas vão estar mudando à medida que muda a evolução do planeta que nós habitamos e muda o ser que habita o planeta. Então nós somos agentes de mudança das próprias leis. Então, sem dúvida nenhuma, que os valores do mundo se contemplam. Os valores humanos. Mas os valores naturais mudam. Aí, nós vamos lá e podemos olhar isso, né, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos amigos espirituais que participavam do trabalho de informação, ou de coleta, ou de processo de constituição
da doutrina espírita, Kardec pergunta: existe uma lei natural? Aí a resposta do Espírito: sim. Claro, existe uma lei natural. E essa é a única lei necessária para a sua felicidade. Diz os Espíritos para Kardec. Ora, então ele já pegou aquelas leis, todas que nós discutimos agora, elas são necessárias, as leis que se agora, para que você conviva em sociedade com seus amigos e irmãos na época que você está encarnado. Mas a lei necessária para a sua felicidade efetiva não é essa. É a lei natural. E aí, na pergunta 615, Kardec pergunta: essa lei é eterna? Ele diz: sim. Esta lei natural é eterna e imutável. Ora, ela é uma lei natural, ela é eterna, ela é imutável. Vamos olhar para as leis da natureza de hoje. Desde quando sopra o vento? Desde quando o sol nasce? Desde quando chove? Não se repete isso sempre? Olha, não tem quase estação dos anos, vocês podem gostar ou não, pode gostar do inverno, pode não gostar do inverno, mas o inverno existe. Pode gostar do verão, pode não gostar do verão, mas está aí, será a primavera no ano seguinte. Então as leis naturais, elas estão aí, você tem que aprender a conviver com as leis naturais, porque elas são eternas e imutáveis. E aí, na pergunta 621, Kardec diz assim: bom, onde é que está escrito as leis naturais? Onde é que estão escritos? Os amigos do plano espiritual dizem assim: na sua consciência. Ora, você tem uma centelha divina dentro de você. E essa centelha divina que Deus colocou em cada um dos espíritos diz claramente para cada um de nós o que é que podemos e não podemos fazer. Quais são os nossos limites e como nós podemos evoluir ou não evoluir, que depende de cada um de nós. Então a lei natural está na consciência do ser. Nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Não sabemos? Podemos não escolher um ou não escolher o outro, mas que com certeza absoluta nós sabemos o que é bom e o que é ruim, tá? É natural. Porque todos conhecem a lei natural, mas nem todos a compreendem. Por quê? Se todos nós conhecemos a lei natural, por que nem todos conseguimos compreendê-la ainda? Ora, muito simples. Porque é o nosso estado evolutivo. Nós não somos anjos, nós começamos a comparar o nível de evolução que nós temos. Pega os políticos que vivem aqui, nesse país. São evoluídos? Alguns sim, mas a maioria não. Pega os grandes criminosos que vivem nesse país, são evoluídos? Alguns sim. Na verdade, a maioria não. Pega nós. Ora, se nós vivemos nesse mesmo ambiente que tem esses políticos, que na verdade nada mais são do que gente que nós selecionamos do nosso meio para colocar lá. Tem os nossos políticos, que tem os criminosos que aí estão, que tem todo o processo evolutivo lastreado muitas vezes no egoísmo. Pega esse processo todo. Se nós estamos dentro dele, nós somos diferentes dele. Ora, Jesus não nos falou que era uma questão de sintonia? Que você estará onde estará o seu pensamento? Ora, se nós vibramos assim e estamos aqui, é porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível, com diferenças evolutivas, sem dúvida nenhuma. Por isso que nós já estamos no centro, porque talvez nós somos um pouco mais evoluídos, compreendemos um pouco mais essa lei natural. Mas ela é igual para todos, e todos vão ter que conhecê-las um dia. Então não tem jeito. Ela está na nossa consciência e não há como negá-la. É muito difícil para nós negá-la, mas nós podemos não praticá-la, que é o que a Maria faz. Eu não nego a existência de uma lei evolutiva, eu não nego a existência de uma lei de amor, mas eu não a pratico. Por quê? Por que a gente ainda não escolhe a prática dessa lei evolutiva? Porque ainda nós estamos num processo de aprendizado matriculado num planeta ao nível das nossas necessidades, para
objetivo do ser encarnado? A sua evolução moral. Bom, então estamos aqui treinando a nossa própria evolução a partir das nossas escolhas. Ora, se você olhar para trás, Kardec ensina claramente que nós somos criados espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido que nós não temos conhecimento. E a partir desta criação, nós vamos tendo uma série de reencarnações para que nós possamos evoluir. Alguns escolheram caminhos que foram muito mais rápidos do que nós. Outros escolheram caminhos que estão sendo muito mais lentos do que nós. Mas nós somos as nossas escolhas individuais enquanto indivíduos neste processo evolutivo. Essa é a grande responsabilidade do homem consigo mesmo. A escolha do caminho que ele quer para a sua evolução. Por isso é que existe alguém como Fernandinho Beiramar, porque ele escolheu e tem um livre-arbítrio dessa escolha. Então ele está lá. Quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, eu quis achar um exemplo de um homem ou de alguma coisa que ainda não tivesse o conhecimento e começasse a partir dessa falta de conhecimento crescer. E sabe o que me veio em mente? Uma criança. Imagine uma criança, quando ela nasce, que conhecimento que ela tem? Nenhum. Em tese, nenhum. Ela nasce zero. Que vai lá limpou o disco rígido dela, certo? Porque ela não lembra do passado, limpou o disco rígido. Então ela vai começar de novo. É claro que ela tem na sua memória, enquanto espírito, uma série de informações que ela vai mais tarde ver. Mas desde o momento 1, ela depende do seu pai e da sua mãe. Porque se não fosse o seu pai e a sua mãe, sequer encarnado ela teria. E aí ela vai nesse processo. Ela é curiosa. Não é curiosa? Primeiro ela mama. Depois você vai dar comida, ela já não quer. Ela já começa a manifestar, não é, os seus desejos. Ela não quer comida. Aí muitas vezes ela bate na colher, inclusive, rejeitando aquilo. Aí você quer pôr uma blusa nela, ela não quer, ela não põe, não deixa. Ela passa fio, mas não deixa. Mas aí a mãe põe de qualquer jeito. Ela vai manifestando as suas tendências de um indivíduo que busca executar através das suas próprias ações. E os jovens, então, pessoal, como é o jovem? Depois ela passa todo esse primeiro momento e se torna um jovem. Qual é o grande desejo do jovem? Liberdade total, liberdade absoluta. Vou fazer prevalecer a minha vontade. Não é assim? O pai fala, não faz isso, ele faz. Exatamente ao contrário do que o pai pediu para fazer, ele vai fazer. Ele vai dizer, vou dizer quem manda aqui, sou eu. E o pai, obviamente, tem que respeitar, mas tem que educar. Porque você não pode quebrar o livre-arbítrio de uma pessoa. Você tem que respeitá-lo, mas tem que educá-lo. E como é que nós nos comportamos em relação aos nossos filhos? Então, nesse processo de crescimento, a gente vai vendo que quanto mais a idade passa, mais nós vamos, não é, olhar para nossos atos e vamos começar a compreender essa responsabilidade. E nós começamos a compreender muito bem, e começamos a compreender mais os nossos filhos, não é? Nossos filhos vão começar a compreender muito mais a gente, quando eles forem pais. Porque aí eles vão viver o mesmo ciclo que nós vivemos. Então, nesse processo, é que a gente, né, começa a ver que não existe a liberdade absoluta. Os próprios amigos do plano espiritual, o Kardec perguntou se existia, ele disse, não existe a liberdade absoluta. E ele diz o seguinte, por que não existe? Porque nós dependemos um dos outros para viver. Nem mesmo o eremita, diz Kardec, lá no deserto, tem a liberdade absoluta. Porque numa hora ele vai sentir frio e fome, e ele vai procurar por isso. Alguém fez a sua comida ou alguém fez o seu agasalho. Criança, dependíamos da nossa mãe para comer, para beber. Não dependíamos? Quando nós fomos para a escola, dependíamos da nossa professora para aprender. Quando nós quisermos trabalhar, dependemos do nosso patrão para nos dar um emprego. E quando nós morremos, dependemos de alguém para levar o nosso caixão para nos enterrar. A vida inteira nós dependemos uns dos outros. Pessoas já perceberam isso? Então, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade de dependência, de
interdependência um do outro. Aí então nós temos que ter regras e convivências que nos permitam viver muito bem com o nosso semelhante e servir ao nosso semelhante como nós queremos por ele ser servidos. Nós temos que ser útil à comunidade que nós estamos, como nós queremos que a comunidade a nós seja útil. Então, nesse processo evolutivo, é muito importante, porque se só o pensamento é livre, e eu posso pensar livremente, eu também posso agir em relação ao meu pensamento. Eu penso e realizo uma ação naquilo que eu pensei. Mas eu tenho a responsabilidade pelo que penso e pela ação que tomo em relação ao meu próprio pensamento. Porque eu sou responsável. Se eu não tivesse o pensamento livre, eu não agiria livremente. Aonde está, portanto, os meus méritos se eu sou direcionado por alguém para executar ou fazer as coisas que eu tenho que fazer? Eu não teria mérito nenhum. Portanto, é muito importante que o ser humano seja livre para escolher, que ele tenha o livre arbítrio. Então, essa é uma lei que não muda. E aí Emmanuel vem e nos ensina algo muito bonito no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel diz assim: nossa vida é espelho do nosso pensamento. Ora, o que quer dizer com isso? Ora, é muito simples. Quando você vai no espelho e olha, quem é que você vê? Você mesmo. Ora, se a nossa vida é espelho do meu pensamento, tudo o que eu penso eu sou. Então o meu pensamento domina a minha vida, óbvio, porque ele é o espírito. Não? Ele se confunde aqui. Então, como ele domina a minha vida e me leva no processo evolutivo, o meu pensar afeta a sociedade de uma forma muito grande que às vezes nem eu próprio posso imaginar. Então, orai e vigiai. Orai sim, é muito importante, mas vigiai o seu pensamento. O que você vai fazer com ele? Então, olha, nós estamos olhando, né, que nós somos livres para pensar, que nós somos livres para escolher. Então nós temos a liberdade e temos o poder de escolha. Livre. O que é ser livre? Livre é ser independente, solto, despregado de qualquer coisa. Isso é a palavra livre. E arbítrio? Arbítrio é vontade. Ora, então se eu tenho livre e arbítrio, eu tenho a liberdade livre, com a responsabilidade das minhas escolhas. O que é arbitrário? Arbitrário é um ser que impugna à sociedade as suas únicas vontades. Por isso que ele é arbitrário. E isso era Luís XIV, um rei arbitrário. Hoje, nós não podemos negar que se nós temos o livre-arbítrio, o nosso semelhante também o tem. Mas nós podemos examinar como nós usamos o nosso livre-arbítrio e como o nosso semelhante usa o nosso livre-arbítrio. Aquela pergunta daquela senhora, não é? Se muda-se o mundo, ou se mudam os valores do mundo para os valores morais? Não. E eu tenho que respeitar a decisão de cada um, mesmo que muitos de nós ainda temos escolhidos, fora das regras, a imoralidade. Eu tenho que respeitar a escolha do Fernando Guaramar, ele vai pagar por ela. Eu tenho que respeitar a escolha dos nossos políticos, ele vai pagar por ela. Agora eu tenho que, na minha responsabilidade, escolher gentes melhores do que aquelas que estão lá hoje. Eu não posso concordar com o comportamento do Fernando Guaramar. Eu posso servi-lo. Essa é uma lei que eu posso escolher. É uma lei natural. Mas eu não posso condenar quem assim não pensa. Porque eu tenho livre-arbítrio, mas também o meu semelhante tem o livre-arbítrio. E eu venho à Terra, como eu disse no início, para treinar a minha evolução. E meus treinamentos são as minhas reencarnações. Nesta reencarnação, com certeza, nós temos vários objetivos que estamos treinando.
E Deus nos dá algumas ferramentas para que a gente possa treinar nas nossas encarnações a evolução moral que se faz necessária. A primeira dela é a inteligência. É através da inteligência que eu vou começar a adquirir cultura. Vou começar a comparar e entender o que é certo e o que é errado. Vou começar a evoluir. Mas ele dá mais uma. Ele me dá o pensamento. E o pensamento é que dentro daquelas culturas que eu adquiro, eu começo a cotejar, eu começo a comparar. E aí eu começo a propor ações para mim mesmo. Eu começo a olhar para os objetivos que eu quero na vida, eu faço escolhas. Então, olha, eu tenho cultura. Obviamente está dentro da minha inteligência. Eu vou aumentando a minha inteligência, vou começando a evoluir. Eu vou começar pelo meu pensamento, escolher e propor objetivos evolutivos para mim, mas o que falta? Falta a vontade. A vontade, pessoal, é a máquina impulsionadora de cada um de nós. Porque à medida que eu posso cotejar, que é comparar, à medida que eu posso avaliar que é certo ou errado, à medida que eu escolho, se eu não fizer nada, se eu não tiver força de vontade para executar aquilo que é de minha responsabilidade, eu vou ficar no mesmo local que eu estou, a despeito de tudo que eu conheço. Ou vocês acham que os políticos não conhecem tudo isso? Claro! Eles só não têm vontade de fazer, porque os seus interesses estão diferentes dos interesses do todo. Ele ainda está muito no interesse do indivíduo e não do coletivo. É por isso que a Terra é o planeta que ela é. Ou vocês imaginam que é só o Brasil assim? Ora, pegue hoje o comportamento dos Estados Unidos em relação a todos os países do mundo. Por que essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China? Todo mundo perde. Exceto os Estados Unidos, que barram o poder que está desviando para a China. A China, economicamente, está tornando mais importante que os Estados Unidos. Ele quer embarrar. Ele está pensando no mundo ou ele está pensando nele? Por que não mais gente nos Estados Unidos? Por que essa migração toda sendo barrada nos Estados Unidos? Ora, porque um país com crescimento e com uma média de população constante, a renda de cada um habitante aumenta muito quando ela cresce. Porque você aumenta o dinheiro do país, mas não aumenta o número de pessoas. Só que você divide o dinheiro aumentado pelo número de pessoas, cresce mais. É muito simples entender isso. Eu tenho 10 pessoas para repartir 2 bolos. Cada um vai ganhar 2 décimos do bolo. Ora, se eu continuo 10 pessoas para repartir 15 bolos, opa, mudou, né? O que acontece, pessoal? Então não vai deixar entrar mesmo, não, porque ele não é um país evoluído. Ele sabe de tudo isso. Mas ele está apostando, né, no seu individualismo enquanto país. Ora, a Europa é diferente com a saída da Inglaterra do Reino Unido, saindo do Reino Unido da Comunidade Econômica Europeia. O que a Inglaterra está pensando? Eu faço melhor que eles. Com eles junto eu perco. Então eu, enquanto indivíduo, não vou deixar um percentual mais meu no Reino Unido inteiro, porque eu estarei perdendo em relação ao todo. O que é isso? O individualismo. É um grande egoísmo. É um grande egoísmo do ser humano. Ora, o mundo é assim, o mundo é egoísta. Nós não usamos, na verdade, todo o fundamental que Deus deu para que a gente cresça. Obviamente que nós temos uma liberdade social. O que é a liberdade social? É o comportamento que nós usamos para viver na sociedade em que nós habitamos. Por isso os Estados Unidos podem fazer o que eles fazem. Por isso a Inglaterra pode fazer o que ela faz. Ela está convivendo uma escolha dentro de um ambiente social em que ela se contextualiza. Mas tem uma outra liberdade, que é a liberdade individual, na verdade, a liberdade interior, que, na verdade, você deve perguntar para você mesmo, se você não se envergonha de você mesmo pelos atos tomados. Se você não se envergonha dos seus próprios atos, será que a gente não se envergonha dos nossos próprios atos? Essa é uma liberdade interior. Agora, com quem você está conversando quando você pergunta a você mesmo se você não se envergonha dos seus atos tomados perante o seu semelhante? Você está conversando com a sua consciência. Ora, você está conversando com a lei natural, com a lei de Deus, que
está lá dentro da sua consciência. Esse processo íntimo é muito importante, porque tem um grande homem que eu gosto muito dele, ele chama-se Immanuel Kant, e ele conta uma pequena história a respeito do que é moral, e fica muito claro. Perguntaram a Kant o que era o ápice da moralidade, quando é o cume da moralidade, qual é o comportamento mais moral que pode existir na nossa sociedade. E Kant diz, uma criança, 7 anos de idade, foi a uma padaria na Alemanha, Kant é alemão, comprar pães, e levou uma nota de 50 marcos, que é muito caro, marcos era mais caro que o dólar, agora é o euro, né? Então vamos lá, levou uma nota de 50 euros, e deu para o padeiro. O padeiro olhou para a criança, viu que ele ia gastar 3 euros, 4 euros, pegou o troco, e deu só 2 euros para a criança. E ficou com os 40 no bolso. A hora que a criança ia saindo, o padeiro falou, puxa aquela vida, não posso fazer isso. Chamou o príncipe de volta. Porque o pai dessa criança é muito importante nesta região. Ele conhece muita gente. Se o filho dele for lá e falar que foi esse o troco que eu dei, o pai vai ficar muito bravo e vai vir aqui. Eu vou dizer, não, eu dei o troco certo, ele perdeu, ele é desse tamanhozinho aí só. Não, eu não posso fazer isso, porque se o pai dele ficar com desconfiança de mim, eu vou perder muitos clientes, então eu tenho que dar o troco certo. Ele chamou a criança e deu os 44 euros para a criança. Aí Kant pergunta, esse é um ato moral correto? E ele mesmo responde, não. Por quê? Porque o que vale não é o ato em si, mas é a intenção que está por trás do ato. Ele não devolveu o troco certo porque é obrigação dele. Ele só devolveu o troco certo porque ele seria muito mal cotejado na sua região, porque o pai da criança era muito importante. Porque se não fosse, ele teria dado o troco errado. E aí Kant diz, como Jesus nos ensinou, que o ápice da moralidade é quando você cumpre o seu dever simplesmente porque é seu dever. É difícil, não é? É muito difícil. Mas nós que achamos que temos todas as liberdades, que conhecemos o livre-arbítrio, muitas vezes, nós, no ato como foi daquele padeiro, nos perdemos nos nossos atos. Nos perdemos porque nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Quantos e quantos de vocês, ou quantos e quantos de nós, perde para o tabagismo? Quantos e quantos de nós, por mais conhecimento que tenha, por 3 ou 4 centímetros de algum fogo queimando na nossa mão, não conseguimos nos libertar do vício do cigarro? Quantos e quantos de nós se perdem no vício do álcool? Não para, não sabe equilibrar, sabe que aquilo não lhe faz bem, mas se perde no vício do álcool. Quantos e quantos de nós se perdem no vício do sexo? Que é a questão que a mulher levantou. Quantos e quantos de nós não conseguem caminhar sem julgar o nosso semelhante e não quer ser julgado? Nós olhamos assim hoje. Qual é, no contexto de hoje, a grande notícia? O estupro do Neymar. Todos aqui sabem disso. Isso por quê? Porque nós ainda estamos com os nossos pensamentos voltados a isso. Isso não está fora de nós, isso está dentro de nós. Esse é o nosso valor. Será que é esse valor que o Criador espera da criatura? É muito difícil. Porque, na verdade, nós ainda estamos presos nos valores da terra. E a terra,
ainda premia os vitoriosos bilhardários. A terra está muito no voltado dos aplausos para os grandes homens, aqueles que constroem, às vezes, fortunas que jamais vão gastar. A terra, infelizmente, ainda faz com que nós imaginemos que o grande objetivo do ser é ser feliz na matéria. Há de tudo para que a gente possa, teoricamente, ser feliz. E a gente coloca a felicidade, coloca a evolução nos bens materiais, na posse, no poder. Infelizmente, nós esquecemos que cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e medirmos como Jesus nos ensinou. Faça o seu semelhante aquilo que tu queres que seja feito a ti mesmo. E aí, a resposta para aquela senhora: perdoa e esqueça, porque ele ainda não pode dar à senhora o que pede a ele. Porque nós não podemos dar aos nossos semelhantes aquilo que não temos ainda. Se nós não tivermos a evolução necessária nas circunstâncias que a vida nos coloca, nós não teríamos respostas nos nossos comportamentos. E aí Jesus nos ensina que a gente deve ir em frente, buscando a verdade, porque a verdade